noite. Boa noite. Eu quero saudar o meu convidado, mas também todos aqueles amigos que estão-nos a seguir, aqueles alunos, enfim, investigadores interessados em teologia e ciência das religiões que nos estão a seguir tanto em Portugal como no Brasil, como noutros lugares. Esta é a 8ª edição das Teoconversas, que é uma conversa de cerca de 40 minutos com um convidado ou uma convidada, e desta vez eu tenho o prazer de ter comigo um amigo, que é o professor Fernando Caldeira da Silva, que desta vez estamos com alguém da África, ele está na África do Sul. Normalmente temos pessoas de Portugal, do Brasil, e desta vez mudamos de continente, em África. O professor Fernando Silva é doutorado em Teologia na área de História da Igreja pela Universidade da África do Sul. É vice-diretor da Comissão da Liberdade Religiosa da Aliança Evangélica Mundial, e que é um agrupamento de cristãos de igrejas evangélicas que reúne 600 milhões de fiéis em todo o mundo, nos 5 continentes, e é também diretor do Instituto Internacional de Liberdade Religiosa, com particular responsabilidade na área dos países da CPLP, dos países de expressão portuguesa. É docente também na Universidade de Lusófona, investigador, e é pastor evangélico em Benoni, portanto, na África do Sul. Muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, muito boa noite. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de estarmos consigo para falarmos um pouco sobre uma situação que aqui em Portugal fala-se pouco, que é a situação perigosa que existe neste momento na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, com os ataques de terroristas islâmicos, não é? E a sensação que eu tenho, eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que tem lá ido, tem visitado, conhece a região e, portanto, será uma mais-valia podermos falar sobre isso. Durante muito tempo não se falou muito sobre isso aqui na Europa, pelo menos em Portugal. Depois fiquei com a sensação que durante um certo tempo também o governo moçambicano parece que não pediu assim muita ajuda, porque as coisas estavam a acontecer e não havia ninguém que travasse. Também sei que há interesses económicos envolvidos na situação, não é apenas uma questão religiosa ou de cariz religioso, há interesses fortes económicos na situação. Portanto, gostava de falar-se um pouco sobre isso e depois também, já agora, sobre o aspecto religioso, né, e espiritual das populações no norte de Moçambique, especialmente em Cabo Delgado. Ok, muito bem, muito boa noite para todos. Boa noite ao meu querido amigo, professor Brice Felino. Eu não só sirvo como pastor sou na minha igreja local aqui na África do Sul, mas eu ao longo destes anos tenho servido como missionário em praticamente todos os países da África Austral, onde eu estive envolvido na implantação de igrejas, etc. Portanto, a minha responsabilidade enquanto vice-diretor da Comissão de Liberdade Religiosa naturalmente que levou-me a ficar muito atento e também como diretor do Instituto Internacional da Liberdade Religiosa, que é um braço académico, portanto, da Aliança Evangélica Mundial, levou-me a naturalmente ter que me deslocar e tentar perceber. E, portanto, eu comecei a apresentar comunicações em várias conferências internacionais, onde as pessoas ficaram no início, logo desde 2017, quando as coisas começaram, as pessoas nem acreditavam. 2018 continuou, 2019 também, ou seja, ao longo destes anos eu tenho estado a participar internacionalmente, Brasília, Abuja, na Nigéria, as Nações Unidas,
uma conferência, um summit organizado nos Estados Unidos, em Washington, D.C., organizado pela Associação Billy Graham, o Parlamento Europeu, enfim, em vários fóruns. Eu fui falando e fui escrevendo. Portanto, neste momento eu tenho vários artigos publicados, alguns estão no processo de publicação, e esses foram, especialmente 2 deles, são recentes, portanto, saíram agora em dezembro. Portanto, ainda não estão no papel, mas já estão aprovados e, portanto, já estão prontos a seguir. Então, vamos à realidade. A realidade é a seguinte: toda aquela situação é uma situação extremamente complexa que foi iniciada na Somália, no Quênia, mas particularmente na Tanzânia. Na Tanzânia houve uma ação policial muito, muito forte. Um dos líderes da polícia, portanto, começou realmente a tentar travar este caso, conseguiu prender e a polícia conseguiu eventualmente também abater vários líderes do Al-Shabaab, do Al-Sunna. Ou seja, ali é uma mistura muito grande de organizações islâmicas que não se sabe exatamente qual delas é o quê. Mas a consequência, isto foi em 2012, a consequência natural foi que eles olhassem para o norte de Moçambique, e particularmente Cabo Delgado, como um lugar, enfim, que seria muito aprazível para eles, por várias razões. Primeiro, as tribos. Nós temos que entender que na Conferência de Berlim, as fronteiras que foram impostas sobre a África cortaram tribos. Portanto, ou seja, foram extremamente injustas naquela altura, naturalmente, e têm impacto duradouro até hoje. Então, as tribos, por exemplo, os Makonde e os Mnyuni, outras tribos daquela região, estão também do lado da Tanzânia. Portanto, estão de um lado e do outro. E continuam, ao longo deste enfim, mais de um século, talvez quase um século e meio, continuam, portanto, com essa ligação muito forte. Ora, como há ali uma propensão para as pessoas, enfim, serem muçulmanas, naturalmente que isso acabou por ser uma forma muito, enfim, esses laços familiares tornaram, digamos, isso fácil. Depois, do lado moçambicano, encontraram todos os portos, desde Nacala para cima, os portos do mar são, enfim, infelizmente não têm muita segurança. Então eles conseguiram utilizar esses portos, mas também mesmo a costa marítima, portanto conseguiram utilizá-la com muita facilidade devido à ausência de autoridades. E usá-la como? Bom, começaram com drogas. O maior centro distribuidor de drogas de todo o continente africano é toda aquela faixa marítima de Cabo Delgado. Portanto, este é um cenário, enfim, existe, por exemplo, eu tenho informações de mulas, não é? Seres humanos que servem de mulas e trazem às costas droga que vêm vender aqui à África do Sul. Portanto, imagina, estamos a falar de 3.000 quilómetros, mais de 3.000 quilómetros, pelas matas, enfim, mas eles fazem isso, não é? Depois tem o aspecto das madeiras nobres, do Parque Nacional do Niassa, não é? Que é um parque gigantesco e que naturalmente, portanto, essa madeira está a ser escoada, por exemplo, o ano passado ficou registado 100 milhões de dólares de valor, mas só na China entraram 400 milhões de dólares. E, portanto, eu penso que isso dá uma noção da realidade em relação a isso. Depois, associado a isso, vem o negócio, o contrabando, não é propriamente contrabando, mas o negócio ilícito de produtos animais.
patas de elefante, enfim, dentes de elefante, o corno de rinoceronte, tudo isso que é vendido, enfim, internacionalmente, nos mercados internacionais. Outra coisa muito séria é a venda de órgãos humanos. Portanto, naturalmente que isso implica, enfim, em qualquer destes cenários que eu estou a falar, implica redes internacionais que estão altamente preparados para, enfim, pegar nisso e vender internacionalmente, e, portanto, enfim, exige uma certa capacidade tecnológica, não é qualquer pessoa que pode fazer uma coisa dessas, não é? Mas há ali toda uma série há um conceito, por exemplo, tribal, em que há certos homens, não mulheres, mas homens, que se transformam em leões e matam pessoas. E, portanto, quando alguém começa a ser acusado de se transformar em leão, naturalmente que é melhor fugir dali porque vai ser morto. E naturalmente vai mesmo ser morto. E o que vai acontecer é que vão utilizar os órgãos para o mercado internacional, enfim, ilegal. Depois tem as riquezas em si minerais. Estamos a falar de petróleo, estamos a falar de gás natural, estamos a falar de areias pesadas, mas também estamos a falar de rubis, por exemplo, Montepuez é a segunda maior reserva de rubis do mundo. Estamos a falar de diamantes, estamos a falar de ouro, estamos a falar de tanzanite, portanto, ou seja, é uma riqueza fabulosa. Então, o aspecto religioso realmente é apenas enfim, veio por acaso, porque nós precisamos lembrar-nos que aonde começou toda a briga contra a colonização e contra Portugal, como potência colonizadora, foi precisamente em Cabo Delgado. A formação da Frelimo e, aliás, das organizações que antecederam, não é? Foi particularmente ali, também uma outra Entete, não é? Mas particularmente na região de Cabo Delgado. Então, as pessoas têm uma tendência natural para desejar independência. Uma das grandes razões também é que eu vim agora, a semana passada eu cheguei de Moçambique, onde eu estive um mês e meio, e portanto as pessoas olham para Maputo e dizem, lá embaixo, aquela gente lá de baixo só come o que nós produzimos, não manda para cá nada, e portanto só eles é que são os políticos, eles é que mandam nisto tudo, e eles é que têm o dinheiro e têm os seus cofres cheios. E portanto há uma certa animosidade entre o norte e o sul. Eu penso que isso explica a razão porque o falecido Afonso Dhlakama, que eu conheci pessoalmente, enfim, conheci de muito perto, ter tanto sucesso na região centro e norte, portanto, do país, não é? Depois, há o interesse da classe política, especialmente, mas também classe económica, de alguma classe económica, que, olhando para aquela situação toda lá em cima, naturalmente, que eles dizem, eu quero um pouquinho, uma fatia do bolo, não é? E, portanto, enfim, as pessoas em Pemba disseram, várias pessoas com quem eu entablei conversa, disseram, o Presidente da República tem aqui uma pequena propriedade com 200 km de comprimento. Portanto, enfim, é uma alegação, mas que eu ouvi repetidamente, não é? E, claro, nas minhas pesquisas encontrei realmente vários nomes de pessoas ligadas ao poder político, em Maputo particularmente, e que têm interesses sim na região. E claro, depois temos, neste momento, já não é o Al-Suna, já não é o Al-Shabaab, e neste caso aquilo mudou, em Moçambique era Moçambican, é conhecido como Moçambican Al-Shabaab, ou seja, é um Al-Shabaab transformado, sim, digamos assim. Mas
o Estado Islâmico assumiu-se desde 2018 e todos os ataques que têm sido perpetrados a partir desse momento é o Estado Islâmico, são as bandeiras do Estado Islâmico e, portanto, o objetivo é estabelecer ali um califado. Eles, neste momento, já controlam 9 municípios, portanto, em que o governo não tem controle sobre esses municípios. A situação em si é extremamente dramática. Estamos a falar em mais de 2.000 mortos, muitos deles decapitados, ao estilo do Daesh. Exato, do Daesh. Mas chegam às aldeias e são literalmente centenas e centenas de aldeias completamente queimadas. Portanto, em que não só queimam as aldeias, mas queimam as machambas das pessoas, matam as pessoas, matam os cães, os gatos, tudo o que estiver vivo é morto. Então, há uns meses atrás, e neste caso estamos a falar ainda, portanto, neste último meio ano, houve um grupo de jornalistas de uma rádio local da região que foi capturada por eles, por esse grupo, enfim, extremista islâmico. Eventualmente conseguiram fugir e demoraram cerca de 2 semanas, mais um pouco, fugidos, portanto, nas florestas. O que encontraram foi inúmeros corpos humanos espalhados por ali, mortos a apodrecer, e centenas de crianças abandonadas. Crianças que começaram a correr atrás deles e que não os largaram. Portanto, eu penso que isto dá, digamos assim, explica, ou pelo menos mostra, enfim, dá um quadro um pouquinho gráfico da situação horrível que está ali a acontecer. Neste momento, as cidades importantes, como Pemba e também Moeda, mas não só, já se estende até a região de Nampula, estão mais de 500 mil de pessoas fugidas, portanto, deslocadas das suas casas, sem nada para comer. O preço do arroz, o mês passado, estava 3 vezes mais do que em Maputo, naquela região. Estamos a falar do arroz, estamos a falar da farinha, é um bem, enfim, que é essencial para a alimentação das pessoas ali. Nós, neste momento, enfim, na qualidade, pronto, envolvido com a Aliança Evangélica Mundial, mas também, enfim, sendo pastor, sendo missionário, nós estamos a fazer um trabalho em Moçambique, estamos a distribuir, nós temos na nossa posse milhares de Bíblias que nós estamos a entregar a pastores e líderes, porque Moçambique tem um fenómeno que é um país com mais de 3.000 quilómetros de comprimento, mas que só tem uma livraria evangélica em Maputo. E, portanto, as pessoas, enfim, muita gente me disse como é que eu vou comprar uma Bíblia, fazer 2.500 quilómetros para um lado e mais outros 5.000 quilómetros para comprar uma Bíblia, é impossível, eu não tenho dinheiro para isso. Então isso moveu o meu coração e Deus, pela sua graça, deu-me alguns parceiros internacionais que me colocaram nas mãos milhares de Bíblias. Também, neste momento, precisamente, nós estamos só à espera que o rio Save, na região do centro, e aqueles outros rios, portanto, baixem os níveis das águas, porque neste momento os caminhões não podem passar. Então, nós estabelecemos uma fundação aqui na África do Sul, United Hearts Foundation, e através dela nós conseguimos um donativo de 24,44 toneladas de farinha de milho e também, enfim, umas boas centenas de quilogramas de sal, de modo a levar. Então estamos no processo agora de transportar isto cerca de 3.000 quilómetros até Pemba, onde estão a maior parte das pessoas. Naturalmente nós tivemos que dar ao governo uma lista dos locais que nós vamos, enfim, onde nós vamos ter uma intervenção, mas, enfim, a aflição é demais. Quem visita a região, como eu tenho visitado, e fala com os pastores, fala com as pessoas, enfim, eu tenho organizado imensos seminários para pastores,
e líderes na região. E eu ouço a situação. Minha esposa tem ido, portanto, ela tem um curso de Pastoral Counseling, que é equiparado, portanto, à psicologia, e, portanto, tem uma licenciatura, e ela foi comigo para tentar ajudar pessoas. Porquê? Por exemplo, neste momento são 39 igrejas evangélicas destruídas, queimadas a fogo, destruídas. São pastores mortos, são esposas de pastores violadas e feitas como escravas sexuais lançadas para a prostituição. Criancinhas, desde os 9 anos de idade, meninas, não é? São levadas para a prostituição, são obrigadas a engravidar, porque o que eles dizem é: nós queremos crianças para o nosso país e, portanto, estas meninas vão nos dar as crianças que nós precisamos. Enfim, outras utilizam precisamente, são utilizadas para fazer dinheiro nas redes de prostituição. E, portanto, é um cenário absolutamente inacreditável. Pronto, isto é em resumo o que está a acontecer lá. Sim, nós aqui temos uma ideia muito pálida, não é, das coisas, porque, de facto, quem conhece a situação lá é muito mais horrível, não é? Uma das coisas que tem feito um pouco confusão é porque é que o governo, eu compreendo que o país é muito esticado, não é? São 3.000 quilómetros, não é? Do sul ao norte, e a capital ainda por cima nem está no meio, está na extremidade sul. Enfim, o que tem feito uma certa confusão é porque é que o governo não parece reagir, digamos assim, adequadamente à situação. Se não conseguiria estancar a situação, fazer frente à situação, pedia apoio internacional, com certeza, à Organização dos Estados Africanos ou à ONU, enfim, a alguém. Eu ouvi dizer que havia que o governo tinha contratado mercenários da África do Sul, mas não sei se são mesmo para combater-se, o que é, mas parece-me que a resposta não foi assim grande coisa, digo eu. Não, pronto. Eu tenho estado a interagir muito de perto com o bispo da Igreja Católica de Pemba, portanto, a Diocese de Pemba, o bispo Luís Fernando Lisboa. Ele agora voltou ao Brasil, portanto, tem novas funções, mas enfim, estive com ele no escritório dele e tivemos imensas reuniões via Skype e WhatsApp. Desculpa só dizer, tanto quanto sei, ele foi uma pessoa que começou a denunciar a situação e teve problemas porque as pessoas não acreditavam. Exatamente. E, aliás, toda a gente neste momento está a dizer que, enfim, o Papa decidiu tirá-lo dali porque ele está ameaçado de morte em Moçambique. Mas a realidade é que em 2018, por estranho que pareça, o Parlamento passou uma lei que o Presidente promulgou, uma lei que exige a qualquer jornalista estrangeiro o pagamento de $2.000, $2.100, para estar um mês no país a colher informações. As estações de rádio, as estações de televisão, ainda pior. Portanto, ou seja, tornou-se virtualmente impossível a colheita de informação ali. E enfim, a leitura que eu faço é que houve realmente uma tentativa de fazer um blackout de modo a que ninguém soubesse. E é estranho, mas não se ouve isto nas notícias internacionais. Quem realmente falou e denunciou internacionalmente, foi o bispo Luís Fernando, e depois também o Papa. O Papa, sem dúvida, assumiu essa situação e declarou, enfim, claro que neste momento já há outros personagens internacionais, membros do Parlamento, etc., que estão neste momento a falar também sobre a situação, quer no Parlamento português, quer no Parlamento europeu, quer noutros cenários internacionais.
e as pessoas começam agora a acreditar mais, porque entretanto começam a ver vídeos, começam a ver uma realidade que até agora não se via, não é? Então, eu saúdo, sem dúvida, o Bispo Luís Fernando de Lisboa, que arriscou a própria vida naquele país para defender não só os seus, mas na interação com quem, enfim, comigo, ele prontificou-se a nos ajudar como evangélicos portanto, aquilo que saiu da nossa reunião, uma reunião, enfim, de várias horas, e que depois continuou, foi, não, esta é uma situação que não tem a ver enfim, com a nossa denominação em particular, mas tem a ver com uma ameaça séria que está a acontecer a padres, a freiras, a pastores, a líderes, a mulheres, a crianças, de todos enfim, as diversas denominações cristãs e, portanto, tem que naturalmente haver uma resposta de todos nós, porque é uma ameaça realmente, e agora a situação, enfim, 500 mil, mais de 500 mil deslocados, é uma situação muito grave, muito séria, num país que não tem dinheiro, que não tem, enfim, condições. E se a comunidade internacional não está realmente a par da situação, como deve ser, naturalmente que não vão responder. E, portanto, este é um problema muito sério que se põe ali. Enfim, eu tenho relatos de histórias muito, muito tristes mesmo. Estamos a falar de uma crise humanitária que está meio escondida ainda, não é? Exatamente. Ainda não está na agenda mundial, digamos assim, na agenda das relações internacionais, ainda não. É mais tipo, agora, ouviu-se qualquer coisa. Falou um pouquinho sobre mercenários. Bem, não foram só sul-africanos, envolveram sul-africanos e do Zimbábue também, e depois da Rússia, ligados diretamente ao presidente Putin. O facto é que no terreno eles foram derrotados. Portanto, esta é a realidade nua e crua. Até mesmo um helicóptero foi confiscado. Tanques foram confiscados. E, portanto, neste momento os soldados moçambicanos não querem ir para lá. Dizem, puxa, aquilo ali é um sítio onde eu vou morrer. Eu não quero morrer. Pois. E as pessoas fogem. Muitos fogem para a África do Sul, os jovens que eu conheço, e que estão à idade militar, dizem, não, eu não estou em Moçambique, porque vão-me forçar a ir morrer lá em cima. Agora, eu, enfim, tenho informações de que há neste momento outros mercenários, neste caso não são mercenários, são tropas que um país enviou para lá, são 150 homens altamente treinados e que estão neste momento no terreno já. Enfim, não vou mencionar nem o país, mas esta é uma informação credível e penso que, enfim, o facto de terem um conhecimento de língua, estarem envolvidos serem a maior parte deles negros, enfim, há ali toda uma componente altamente treinados. Eu penso que eles terão algum sucesso porque estão determinados a fazê-lo e já o fizeram noutros cenários internacionais. É uma situação, para aqueles que são crentes, eu realmente apelo à oração para que Deus nos ajude, mas também à sensibilização. Alguém tem que falar, alguém tem que denunciar, alguém tem que dizer. E a melhor maneira é pesquisar na internet. Portanto, qualquer pessoa vai encontrar imensa informação neste momento já na internet. Infelizmente, a maior parte da informação não está em português, está em inglês, mas existem relatórios internacionais altamente credíveis que fazem, sem dúvida, um relato da situação no terreno. E isto, naturalmente, pago por empresas internacionais fortíssimas e que têm interesses na região, naturalmente. Não é? Sim, claro. Bom, o facto de haver tropas, portanto, mercenários, como quisermos, russos, não terem conseguido
impor-se, digamos assim, nessa região perante os terroristas islâmicos, não me admira, porque a Rússia teve que sair do Afeganistão derrotada, não é? Também. E significa que quem vai para lá tem que conhecer o terreno, não é? Tem que conhecer alguma coisa do terreno, dos costumes, não pode ser uma cultura completamente diferente, que não entenda nada, nem consiga entender o que as pessoas falam, nem conhecer nada do terreno, enfim. Mas e também da economia, tem que conhecer a economia. É uma economia. Sim, sim. E isso foi por aí que, de facto, os extremistas entraram. Eles conseguiram cativar desde 2012, começaram a frequentar as mesquitas locais e, na altura, os imãs foram falar com o governador repetidamente e disseram: olha, que há indivíduos nas nossas mesquitas, são indivíduos que estão a arrastar os nossos jovens, não são bem intencionados. Foram avisando, mas não foram escutados, infelizmente. Então, qual foi a estratégia? A estratégia foi, foi aproximar-se de toda aquela juventude que de alguma maneira foi alienada pelo Estado moçambicano, porque eles dão mais atenção ao sul do que ao norte, de facto, e portanto não há oportunidades lá em cima de vida, de negócio. Então, essa gente começou a aproximar-se deles e disse: olha, eu quero emprestar-te dinheiro a fundo perdido para tu começares um negócio e nós vamos te ajudar. Então, portanto, deram dinheiro àquela gente, ficaram por perto, foram-lhes ensinando como negociar e eles lá vendiam, enfim, lá vendiam o que fosse, não é? Naquelas barraquinhas pequeninas. Passados uns anos, chegaram lá, já os tinham endoctrinado, portanto já os tinham cativado, agora chegaram lá e disseram: agora está na hora de tu venderes isso tudo e nós precisamos que tu nos pagues o dinheiro para a nossa causa. E portanto, este foi o modo como eles, de uma forma muito hábil, conseguiram cativar realmente o coração das pessoas, não é? Especialmente a camada jovem, que se vê rejeitada pelo Estado, não é? E a camada jovem é muito significativa nesses países, não há muitos jovens. Absolutamente, crianças e jovens são imensos, são milhares e milhares e milhares. Cada família tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Portanto, são imensos, não é? Nós, quando viajamos de carro, temos que ter um cuidado enorme, porque à beira da estrada são milhares de crianças, não é? E jovenzinhos. Aquelas escolas estão a abarrotar de gente. Pois. Portanto, uma das coisas que eu gostava de perguntar é sobre qual é o seu sentimento da população cristã, não importa se são evangélicos, se são católicos, nessa região, ser cristão nestas condições deve ser muito duro, não é? Qual é o sentimento geral das pessoas? As pessoas conseguem manter a sua fé? Estão apenas entregues ao desespero? Têm alguma confiança ainda em Deus nesta situação? Eu sei que é sempre difícil, quando é muito fácil dirigir um barco quando estamos a navegar em bonança, não é? No meio da tempestade é muito complicado. E as pessoas normalmente, quando a vida corre mais ou menos bem, no ramo, está tudo bem. Quando vêm os problemas graves como esse, muitas vezes a fé das pessoas é abalada. Qual é o seu sentimento em geral em relação ao que... Olha, com toda a honestidade, eu pensei que eu ia lá encorajar aqueles pastores. Eu é que vim encorajado. A minha experiência, da minha esposa e não só, de quem foi comigo, a nossa experiência, o que nós ouvimos das pessoas, disseram: não, se nos matarem, nós vamos para Jesus. Esta é uma situação temporária. Deus está a permitir isto por alguma razão. E, portanto, não tem problema, nós temos é que nos agarrar a Deus e agarrar à oração. E, claro, quando vem uma Bíblia na mão, aquilo é uma alegria extraordinária. Essa está a ser a reação. O mesmo
me disse o bispo, o senhor bispo Luís Fernando Lisboa. Diz que da parte dos católicos romanos está a acontecer a mesma coisa. Os padres, as freiras, estão prontos a ser mártires. Muitos deles estão a insistir e a ir lá às aldeias para tentar ajudar pessoas, e estamos a falar não só de padres, estamos a falar de pastores. Tem um evangelista chamado Macário, eu não vou dizer o sobrenome dele, mas este evangelista está a ser um herói extraordinário entre os evangélicos, porque ele está a ir lá aonde, mesmo debaixo do fogo, está a ir lá a ajudar as pessoas a fugir, a encorajar, a dirigir, e portanto há pessoas que estão realmente a aparecer num momento destes com uma capacidade de liderança sem dúvida extraordinária, não é? Sim. Mas também ao mesmo tempo notando-se nas reuniões que nós tivemos, imensas reuniões que nós tivemos, enfim, com seminários e igreja, o que nós experimentámos nunca foi desespero. Fantástico. Há, sem dúvida, um sentimento de que não têm muito neste momento, de que perderam praticamente tudo. Mas isso não significa que estejam deprimidos ou que estejam, enfim, cabisbaixos. Pelo contrário, há uma entrega à oração, há uma entrega a buscar a Deus que sensibiliza qualquer pessoa, especialmente um pastor como eu, sensibiliza, leva-nos muitas vezes às lágrimas por ver esta abnegação e esta confiança no Senhor. Eu às vezes costumo dizer, fora lá do ambiente, costumo dizer, eu não sei se eu estivesse naquela situação, se eu teria o mesmo tipo de fé, porque é um teste de fé absolutamente extraordinário, não é? E, portanto, essa é a experiência que eu estou a ver e que eu dou graças a Deus, ou seja, o cristianismo não vai sair dali. Agora, naturalmente está-se a deslocar. Pois. Naturalmente, a maior parte destas pessoas não vai voltar nos próximos anos às suas aldeias, às suas terras. E, habituando-se a uma cidade grande, naturalmente que vai gostar de ficar por ali. As oportunidades são mais, enfim, mais do que tinham, muito mais do que tinham na aldeia. E, portanto, essa transformação de uma mentalidade da aldeia para uma mentalidade cidadina, ou pelo menos um pouquinho mais cidadina, naturalmente que vai ter os seus impactos no futuro a nível religioso, não é? E, portanto, a presença cristã lá para cima, especialmente para o norte de Cabo Delgado, não vai ser tão expressiva como tem sido até agora. Pois vai haver uma reconfiguração sociológica e também religiosa, provavelmente, mas esse testemunho é fantástico, porque eu estava aqui a pensar no que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus disse uma vez aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, no sentido de passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E no fundo, o que esses fiéis estão a fazer é no fundo pôr em prática a palavra de Deus, não é? Na sua vida. Yeah. Nós no Ocidente não temos muito a noção de como é que as pessoas vivem no terreno em certas regiões do mundo, não é? Diz-se que na China a igreja subterrânea tem crescido e é uma força tremenda. A igreja que está subterrânea, que não se pode expor, não sabemos um dia que haja uma abertura, talvez muita gente vai ficar surpreendida, mas nessas regiões as pessoas também não têm muito a perder. A sensação que eu tenho é que as pessoas relativizaram a posse, a questão do ter, a questão das suas possessões, não é? Relativizaram. Nós aqui, se calhar, temos uma tendência no mundo dito civilizado, mais desenvolvido, pelo menos temos a tendência para pôr muita tónica na questão da posse, do ter, que é uma das taras do mundo. Hoje é o ter e outro é o poder, não é? E cristianismo é o contrário. Esse cristianismo é uma ênfase no ser, naquilo que se é. Talvez eu tenho que salvaguardar aqui uma situação. Não são só cristãos que estão a fugir e que estão a ser mortos. Sim, claro. E há muitos muçulmanos
que não concordam com aquelas situações estão a ser também obrigados e estão juntamente com todas as pessoas. Portanto, nós quando formos levar a farinha, não vamos procurar evangélicos, Claro. vamos procurar pessoas famintas, Claro. porque é isso que é neste momento o nosso dever. Então, eu tenho que dizer isto. Talvez eu possa contar aqui um testemunho. Há um amigo, ele esteve a trabalhar, nós temos uma base missionária em Ambane e nós estamos neste momento a construir, e, enfim, porque queremos ter ali um centro de difusão da Bíblia e de folhetos e de literatura cristã, especialmente para apoiar pastores e líderes. Então, tem um moço, eu não vou dizer o nome dele, por questões de segurança, mas ele trabalhou para mim, portanto, ainda está a trabalhar para mim lá. Então, juntamente com as outras pessoas, os outros trabalhadores que estavam ali, eu ofereci uma Bíblia a cada um deles. E também ofereci a este moço, é um moço de 36 anos de idade, natural de Mocimbo da Paraia, aonde começaram todos os ataques, lá em cima, e portanto eu ofereci-lhe uma Bíblia. Ele, de uma forma relutante, disse, mas eu sou muçulmano. Disse, olha, eu estou a oferecer a toda a gente, seria indelicado da minha parte não te oferecer, mas respeito, se tu não quiseres a Bíblia, eu respeito, mas eu tenho aqui uma Bíblia para ti. E claro, falei com ele em privado, porque na presença de outras pessoas é muito, muito complicado, não é? Eles sentem-se muito ameaçados, não é? Socialmente. Então, eventualmente, passado um bocado, ele vem ter comigo e diz, pastor, eu quero a Bíblia sim. E levou a Bíblia. Bom, passado um dia, nós tivemos que ir lá a umas aldeias, procurar uns materiais para a construção, e estávamos os dois sozinhos no carro, né? Estivemos ali bem umas 3 horas, não é? Então, a determinada altura, ele disse, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar consigo, mas é uma coisa muito pessoal, muito só minha. Disse, ok, então, diz lá, não há problema. Sabe, quando eu cheguei a casa, eu mostrei à minha mulher a Bíblia. E ela começou a ralhar comigo. Ela disse, mas tu és muçulmano, nós somos muçulmanos, por que é que tu tens agora uma Bíblia em casa? E eventualmente ela pega no marido e puxa-o para o quarto. Enfim, tem uma casinha humilde, mas pronto. Lá puxou para o quarto, fechou a porta e disse, ouve, eu quero te dizer uma coisa. Disseram-me que quando a gente tem problemas, se nós pedirmos a Deus e abrirmos a Bíblia, ao calhas, nós vamos encontrar a resposta. Deus vai nos falar e vai dar uma resposta. Vamos fazer isso. Então, fizeram precisamente isso. Lá tinha um problema qualquer enfim, pediram a Deus, não sei se com os olhos abertos, com os olhos fechados, enfim, dependendo, enfim, falaram com Deus, né? E abriram a Bíblia. Ao abrirem a Bíblia, encontraram precisamente uma passagem na qual Deus falou com eles realmente. Então, ela diz, eu estou cheia de medo, eu estou toda arrepiada. E diz o marido, eu também. Afinal, este livro é poderoso. Então, neste momento, estão a ler a Bíblia. E eu tenho, enfim, temos estado a conversar. Eu não pressiono demais a aceitar Jesus. Eu prefiro mais mostrar o meu amor do que propriamente falar neste momento já de Jesus. Eles precisam perceber que nós os amamos e que são preciosos para Deus, antes de qualquer outra coisa. Então, nós estamos extremamente, eu e a minha esposa especialmente, estamos extremamente animados com este testemunho, como a Bíblia realmente está a fazer uma diferença na vida de um casal muçulmano que também fugiram de lá. Portanto, estão em Ambane. Portanto, imagina, ou seja, há muita gente, quando as pessoas conseguiram, de alguma maneira, ou à boleia,
então espalharam-se pelo país todo. Neste momento há muita gente refugiada cá para o centro e para o sul. Não é? Ok. Não, acho que é importante essa salvaguarda, porque Moçambique é um país que já há muitos anos que tem comunidades muçulmanas, não é? Mas Exatamente. integradas, Aliás, integradas antes dos portugueses, exatamente, exatamente. desde os primórdios do Islão, que há muçulmanos ali. Não é? Pronto. Portanto, e como disse há pouco, quando os terroristas islâmicos começaram a chegar, os próprios imãs informaram o governo dizendo, olha, cuidado que nós concordamos com eles vão dar problemas, não é? O que mostra que, portanto, Moçambique teve sempre essa a vertente muçulmana, a vertente cristã e outras, não é? Presentes em convivência portanto, como é normal. Portanto, estou a dizer isto para separar um pouco essa ideia mítica que existe, que o Islão é completamente mau, é diabólico, é não sei o quê. Não, há faixas do Islão que são extremistas, de facto, e que os próprios muçulmanos, muitos deles dizem que eles não são muçulmanos, nem sequer são muçulmanos, porque se fossem não faziam aquilo que fazem. Tem a minha experiência, eu tenho lidado, enfim, servi como reitor de uma universidade em Moçambique, uma universidade, durante 6 anos, uma universidade que pertence a muçulmanos, e a minha interação com eles foi extraordinária, absolutamente extraordinária. Portanto, eu fiz amigos que até hoje continuam meus amigos e que telefonam para mim e muitas vezes telefonam em privado e dizem, olha, eu estou com um problema muito sério na minha vida, por favor, ore por mim. Situações assim, não é? Portanto, por outro lado, há muitos líderes muçulmanos que não concordam com esta situação. Portanto, isso é a maioria, pois. Não é a minoria. É a maioria. Portanto, é importante dizer isto, porque seria extremamente injusto pensarmos que isto aqui é uma guerra civilizacional entre cristãos, ou se quisermos religiosa, entre cristãos e muçulmanos. Portanto, não penso que seja isso, não, sinceramente. Tem outros interesses. Já percebemos isso, é um jogo de interesses, é um jogo de muitos interesses, muitos deles económicos, e também algumas, o fruto também de alguma condução política, enfim, muito discutível, não é? Quando se deixam populações completamente entregues à sua sorte, quando se deixa crescer esse ressentimento, esse sentimento de abandono, alguma coisa de mal vai vir aí com certeza. Nós vamos terminar dentro de muito pouco tempo. Estas conversas são à volta de teologia, mas a minha definição de teologia não é uma definição enciclopédica, nem sequer do ponto de vista dogmático. A teologia, para mim, que interessa é a teologia do dia-a-dia, do pé no chão, que tem a ver com a vida das pessoas, como é que nós lidamos com os problemas das pessoas, o que é que a teologia cristã, o que é que a palavra de Deus tem a dizer, como é que os cristãos se podem posicionar neste mundo. E nós tivemos aqui já, ao longo desta conversa, já passámos o nosso tempo, tivemos aqui testemunhos fantásticos de como é que as pessoas estão a reagir a uma situação destas tão traumatizante e tão terrível, especialmente os líderes religiosos. Tivemos aqui também o testemunho de como é possível juntar esforços, haver diálogo interreligioso, haver respeito entre diferentes confissões cristãs, em benefício das populações, não é? Para salvaguarda das populações, e tivemos aqui também a noção, enfim, de como é que as coisas estão e das necessidades das pessoas, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista espiritual também, e acho que foi uma conversa muito rica e eu quero agradecer. Eu quis aproveitar mesmo hoje
para explorarmos um pouco, falarmos um pouco desta situação, até para saber bem o que é que se passa, porque o Sr. Fernando Caldeira da Silva tem um conhecimento do terreno, conhecimento direto do terreno, e tem ligações e tem bastante vinculação àquela região, a Moçambique em geral, mas também àquela região, e era uma testemunha preciosa para nos ajudar a compreender, quer do ponto de vista social, político, geoestratégico, económico, mas também do ponto de vista religioso e espiritual, podemos compreender como é que a situação está. E eu agradeço, desejo os maiores sucessos na sua missão tão nobre, não é? De apoiar esse povo, não apenas com a Bíblia, que é importante, mas também com a comida, com o pão para a boca, digamos assim, e com o apoio, toda a espécie de apoio que se está, especialmente também dirigido aos líderes, aos pastores, portanto, eu agradeço imenso e tenho a certeza que aqueles que nos estão a ouvir em várias partes do mundo ficaram mais bem informados sobre a situação no norte de Moçambique. Aqueles que são cristãos, nós deixamos aqui, eu reforço, quero reiterar esse desafio para que façam as suas orações, as suas preces a Deus, em favor daquele povo, não é? Para que a situação seja de facto ultrapassada e vencida. E mais uma vez, muito obrigado por esta Eu é que agradeço, obrigado por esta oportunidade, e neste caso eu estou mandatado para agradecer em nome da Aliança Evangélica Mundial. Portanto, este espaço, esta possibilidade de poder informar, enfim, de uma forma informal, de uma forma ligeira, mas eu penso que é muito importante realmente, e se alguém estiver interessado em saber um pouquinho mais, enfim, eu penso que o professor José Brice Juscelino poderá facultar os meus contactos, e-mail, telefone, etc. E terei muito gosto em interagir com quem queira se envolver. Com certeza, e eu retribuo esses cumprimentos em nome da Universidade de Lusófona, à Aliança Evangélica Mundial também, e quero deixar aqui o elogio daquilo que estão a fazer também em favor desse povo. Nós vamos terminar agora, não vou anunciar já a pessoa, o meu convidado ou convidada para a próxima, daqui a 15 dias, porque a pessoa ainda não confirmou, mas estaremos aqui de novo às 22 horas de Lisboa, 19 do Brasil, estaremos de novo aqui de 2 a 15 dias, querendo Deus, para as nossas teoconversas. Então, boa noite a todos, boa noite para a África do Sul e continuação de um excelente trabalho. Obrigado.